Oi, gente, eu me chamo Bianca, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre prioridades. Sim, porque nós, como mães, mulheres, profissionais, donas de casa, nós temos muitas prioridades. Tudo é muito importante, tudo é muito urgente, tudo é para ontem. Nos é dado prazos para tudo, né? Nós temos que cumprir com os nossos compromissos. Mas o que é realmente uma prioridade nos dias de hoje, né? Porque tudo é muito urgente, tudo deve ser feito com tempo ali pré-determinado. E às vezes a gente esquece de olhar para a gente, né? De ser uma prioridade também. Eu acho que essa minha reflexão também vai refletir em você, né? Que está aqui me seguindo, que me acompanha no canal. Eu quero que você pare um pouco e analise o que é uma prioridade, ou quais são as prioridades que direcionam para você, que nem sempre são as suas prioridades, porque nós também temos as nossas prioridades, né? Que são importantes serem valorizadas, é importante também serem pontuadas no dia a dia, no relacionamento tanto nosso, enquanto família, mas também como ser humano, né? O que é importante para você, o que você tem feito de importante no seu dia. E aí, me atentando ao tema prioridade, eu vejo no meu dia a dia que eu tenho algumas demandas que são muito necessárias, que são super importantes, que são demandas direcionadas aos meus filhos, mas também que às vezes eu esqueço de algumas demandas que são minhas exclusivas que eu preciso resolver. Eu consigo perceber que nas prioridades que eu tenho do dia a dia, prioridades que eu me coloco, prioridades que são designadas para mim, coisas do dia a dia mesmo, da rotina dos filhos, de casa, em algumas delas quase não aparece algo que eu preciso fazer por mim. Sempre algo que eu preciso fazer para as outras pessoas ou para os meus, da minha família, sabe? E aí, focado muito nesse assunto do que é prioridade, do que eu tenho que buscar fazer, daquilo que é muito importante, de algo muito pontual na minha relação com os meus filhos e na organização do dia deles, eu reparo que existem pontos que eu esqueço de que naquele patamar poderia estar uma prioridade minha e não só a prioridade com relação aos meus filhos. Eu acho que nós não seremos menos mães se nós não priorizarmos em algum momento nas nossas demandas uma prioridade que seja exclusivamente nossa, porque a gente precisa estar muito bem, muito alinhada com tudo, para que tudo corra bem, para que os relacionamentos familiares corram bem, para que a gente tenha aí uma rotina assertiva e uma rotina de qualidade familiar, né? Porque realmente tudo é muito importante, tudo tem que ser priorizado e às vezes o dia não dá tempo. São 24 horas aí, você quer ir no lugar, mas você não pode ir, você quer ir no outro, você também não pode ir, não dá tempo. É uma loucura, gente, é uma loucura. Vida familiar, rotina, prioridade, é uma loucura. A gente precisa sempre estar buscando algo que também nos satisfaça e que sejamos também a prioridade. Pensando nesse tema, e trazendo muito para a minha realidade, as demandas são muito corridas, porque a gente precisa arrumar casa, a gente precisa levar na escola, a gente precisa buscar, a gente precisa organizar a vida, a vidinha deles, né, do dia a dia, a rotina, o que tem que fazer, o que tem que comprar, o que tem que arrumar, o que tem que organizar, o que não pode deixar de fazer. E isso vai, ao longo do tempo, dando um direcionamento do que é a prioridade. E a prioridade sempre está em primeiro lugar, né? Aquilo que, como o nome já diz, você quer fazer primeiro. É aquilo que você pretende organizar antes de todas as outras coisas. E na vida de mãe, a prioridade vem sempre os filhos, vem sempre deixar tudo muito organizado, né? Eu acho que quando a gente ainda não é mãe, a gente tem as nossas demandas e as nossas prioridades muito mais pontuadas e como algo realmente num pilar primordial do que quando a gente se torna mãe, que a gente se doa muito mais. Quem é mãe me segue que vai entender, e quem ainda não é também vai fazer essa reflexão de que hoje você tem uma prioridade que é você, e amanhã essa prioridade não vai ser mais você vai desfocar naturalmente, sem que seja nada forçado ou imposto por ninguém, porque ser mãe realmente é uma decisão. Então, você consegue direcionar
para uma outra pessoa e não se sentir culpada por isso. Mas aí ao longo do dia, né, você chega no final do dia e fala, gente, o que eu fiz que seria uma demanda, sabe, de prioridade para mim? O que eu fiz que era realmente voltado para mim e não para os meus filhos, e não para o meu marido, e não para a minha casa? Era algo que eu queria fazer. Ah, eu queria sentar no lugar e tomar um cafezinho, entendeu? Então, isso é uma prioridade para você, então você precisa pontuar em alguns momentos que essas prioridades são necessárias para que você viva feliz. Para que uma prioridade faça muito sentido para você, é importante que você esteja bem quando você se escolher como uma prioridade, e não que seja algo imposto ou algo que você está fazendo para demonstrar para alguém que você também pensa em você. Não, tem que ser algo leve, algo que você consiga fazer as pessoas sintam, nossa, como ela está diferente, como ela se prioriza em alguns momentos tão exclusivos e tão únicos dela. Eu acho que esse exercício, para quem tem uma demanda muito grande de rotina familiar, é muito interessante, é importante ser feito. E eu acho que nem sempre as pessoas da sua família, com essa nova mudança, vão compreender, mas elas vão sentir que tem algo diferente aí. E que talvez seja o início de uma nova mudança, não só para você, mas também para as pessoas da sua família. Tenho 2 filhos. Em alguns momentos, a prioridade do que eu quero fazer e do que eu acho muito importante para mim fazer precisa ser pontuada. Como no lugar que você quer ir, nem sempre é o lugar que eles querem ir. Então, você precisa demonstrar para eles que aquele lugar que você quer ir, que a companhia deles também é muito importante. Eu não sei se isso já aconteceu aí com você, mas aqui em casa acontece. Porque às vezes eles querem ir no local que eu não quero ir, não quero passear para aquele local. Eu quero ir num local exclusivo, um local que seja um local das minhas memórias afetivas, um local realmente que seja a minha prioridade. E às vezes, como pai e como mãe, a gente acaba deixando de lado essa prioridade e direcionando a prioridade dos filhos. Faz sentido para você? Porque faz muito sentido para mim, é um exercício diário. E com isso, deixar fluir um pensamento muito positivo de que se priorizar é se amar, né? É fazer um bem para você, para que você possa estar pronto, apto, saudável, feliz para fazer o bem para as outras pessoas e organizar as suas demandas, que também são prioridade. Mas eu acho que não é muito interessante você se deixar de lado, a ponto de você se perder e não saber como se encontrar novamente, ou como se priorizar, ou se posicionar, né? E nessa deixa do que é prioridade, eu acho que a prioridade também se baseia no posicionamento, né? No posicionamento que você tem com relação às outras pessoas e às pessoas mais íntimas que te rodeiam, aquele grupo mais fechado que é a sua família. Eu acho que você saber dizer não, enquanto você quer dizer sim, às vezes é muito importante para que você tenha aí a sua rotina mais organizada e que você se sinta feliz no fim do dia com alguma missão realizada para você, pensando em você. Faz muito sentido, mas é bem difícil, né? Falando assim parece que é prático, mas não é não. E aí, uma das coisas que é muito pontual é que quando você se coloca nessa posição de prioridade e de direcionar para que as coisas sejam feitas da melhor forma, mas antes mesmo de iniciar, priorizar o seu bem-estar, cuidar de você, da sua unha, do seu cabelo, do seu corpo, cuidar daquele momento que você precisa que seja cuidado e que você precisa entender que depende às vezes muito de você e não das outras pessoas. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas vão se moldando e vão se organizando, que a prioridade ela é muito sobre aonde nós nos colocamos e o que nós queremos fazer e não o que os outros dizem para que possamos resolver ou precisamos realizar, entende? Eu acho que se você conseguir direcionar isso no seu dia a dia, faz todo sentido para você. Eu acho que vai ser muito interessante o início de uma mudança muito assertiva dentro de uma rotina grande, que é a rotina que a gente vive do dia a dia. Já pensou quantas coisas você já fez no seu dia de hoje e quantas coisas você ainda precisa fazer até você dormir? É muita coisa. Então, se você conseguir se priorizar, eu acho que esse é o ponto aí de um pilar, de um início de tudo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Se fez sentido para você, comenta aqui o que você acha, como você se prioriza no seu dia a dia, na sua rotina.
de família e demanda com os seus filhos. E também se inscreva no nosso canal, me permita fazer parte da sua casa, assim como você está fazendo parte da minha. Já quero aqui agradecer aos meus 152 seguidores que estão aqui no nosso canal e que vocês continuem, permaneçam, compartilhem com as amigas esse vídeo, que é um vídeo muito pontual e que é algo sobre que nós todos os dias precisamos direcionar ou posicionar lá no pilar, que são as prioridades do nosso dia a dia, né? Então, se fez sentido para você, curta também e até o nosso próximo vídeo, que eu tenho certeza que também vai ser bem legal. Tchau, tchau!